Boas pessoal, cá estou hoje aqui de novo para falar do último jogo do Porto, último jogo da temporada também, contra o Braga, a contar para a Taça Portugal, final da Taça Portugal, e o Porto alinhou aqui com esta equipa, com o Cláudio Ramos a ser a única mudança e o resto da equipa é habitual. E, como do costume, vou falar aqui da performance dos jogadores e atribuir-lhes notas, e ao treinador também, como tenho feito ao longo desta época, e aproveito já para agradecer a quem viu estes vídeos ao longo deste ano que passou, deste ano futebolístico, e também vou fazer depois um balanço da época e mostrar as médias dos jogadores e falar um pouco também da performance global da equipa e dos jogadores também. Mas passando agora à performance dos jogadores, começo aqui pelo Cláudio Ramos, que atribuiu um 7. Ele teve um jogo muito tranquilo, pois o Braga apenas fez um remate à baliza, pelo menos que me lembro, acho que só fez na primeira parte. Ele mostrou também um excelente jogo de pés e faz um passe extraordinário, por exemplo, para o Taremi, que o coloca numa posição muito boa, podia ter até dado em golo esse lance, mas de facto esteve bastante seguro com os pés e mostra mais uma vez que tem capacidade para ser titular do Porto. Ao Pepe atribuiu um 8.5, ele fez um jogo fantástico, foi uma autêntica rocha defensiva, não deixou ninguém passar e também travou vários ataques do Braga. E para além disso também ajudou no ataque em bolas paradas. Ao Marcano atribuiu um 7.5, ele também fez um jogo sólido do ponto de vista defensivo, apenas deu um pouco menos nas vistas do que o Pepe, mas de facto fez um excelente jogo. Ao PP atribuiu um 6.5, não foi um jogo em que ele apareceu tanto como em outros jogos, no entanto envolveu-se em jogadas de ataque e na defesa também não comprometeu. Ao Wendel atribuiu um 4, principalmente por causa da expulsão, após uma entrada violentíssima e que tinha que ser vermelho, mas ele até essa expulsão até não estava a fazer um mau jogo, estava até a conseguir se envolver-se numa outra jogada, fez um grande passo até para as costas da defesa que criou perigo, penso para o Galeno e pronto, até parecia que ia ser um jogo aceitável aqui do Wendel, mas de facto essa expulsão prejudicou a equipa quer dizer, no fim de contas acabou por não prejudicar, pois o Porto venceu na mesma, mas naquele momento do jogo prejudicou bastante e o Porto teve que jogar um pouco mais, de forma um pouco mais defensiva. Ao Uribe atribuiu um 8, neste que foi o jogo da sua despedida, já foi confirmado no Al-Sadd, como já se esperava, e neste jogo ele esteve incansável, envolvido em todo o campo, na defesa e no ataque, fez muitas recuperações e também envolveu-se na frente em algumas jogadas interessantes, até foi o elemento mais rematador da partida. Lembro de uma grande intervenção que ele faz na área, em que trava uma jogada muito perigosa e depois no seguimento faz um grande passe para o Taremi, que também o coloca numa boa posição para tentar criar uma jogada de golo. Ao Eustáquio atribuiu um 6.5, ele esteve envolvido em 2 lances no início do jogo, podiam ter dado golo, mas não deram, é verdade, e depois, perto do final da partida, desperdiçou um lance promissor, e no resto do jogo esteve envolvido no ataque e também na defesa, portanto fez um jogo bom. O Otávio atribuiu um 9, para mim o homem do jogo, ele fez um jogo à sua imagem, mais uma vez, incansável também, sempre em todo o lado, faz um excelente passe para o Galeno no lance do 1-0 e depois também marca um golo ao estar no sítio certo. É um jogador de facto que cria muitas oportunidades ao longo do jogo, também lembro-me de outra em que ele roubou a bola e fez um grande passe para o Evanilson, em que o deixou numa boa posição para rematar, mas de facto ele envolve-se muito no jogo e dá tudo em campo e isso é notório. Ao Galeno atribuo um 8, acho que também fez um jogo muito positivo, está envolvido nos 2 golos, faz praticamente 2 assistências, a primeira não é bem uma assistência, pois é um autogolo do André Horta, no entanto o passe dele ia para o Tony Martínez e seria golo com certeza, e a assistência seria dele, e depois no lance do 2-0 faz uma grande arrancada e entrega muito bem a bola ao Otávio, e depois ainda tem outro lance em que podia ter marcado um golaço, em que faz o remate cruzado, mas a bola bate na barra. Ao Taremi atribuiu um 7, ele esteve muito envolvido no ataque e foi criando oportunidades ao longo do jogo, apesar de que podia ter feito melhor em alguns lances promissores, como aquele passo do Cláudio Ramos e o do Uribe, em que acabaram por ser jogadas que não deram em nada e pareciam que iam até dar alguma coisa. Ele foi arrancando várias faltas ao longo do jogo e até conseguiu um vermelho para Niakate, que equilibrou outra vez a partida, pois o Porto estava a jogar com -1.
Ao Evanilson atribuo um 6.5, ele até estava a fazer um bom jogo, mas depois teve que sair lesionado. Ele tem um bom cruzamento rasteiro, que criou uma chance perigosa perto do início da partida, e depois também apareceu bem dentro da área e obrigou o Mateus a dar canto. De facto, parecia que ia ser um grande jogo até para o Evanilson, ou pelo menos um bom jogo, mas a sua saída precoce também não me deixa dar uma nota superior. Ao Tony Martínez atribuo um 7, principalmente porque tem uma grande ação no lance do 1-0, em que está no sítio certo para encostar e obriga o André Horta a marcar autogolo. E como esteve tão pouco tempo em campo, acabo por lhe dar aqui uma boa nota, pois de facto criou impacto no jogo, apesar de lá estar muito pouco tempo em campo. Ao Zaidu atribuo um 6, ele até entrou bem e arriscou mais que o habitual e não reparei ele ter cometido erros defensivos, logo atribuo-lhe aqui a nota standard. Ao Gruitch, ao André Franco e ao Gabriel Verón não atribuo nota, pois tiveram poucos minutos em campo. Ao Sérgio Conceição atribuo um 10, uma nota simbólica, pois ele chega até aos 10 títulos também, com esta vitória na final da Taça, e realmente montou a equipa muito bem para anular completamente o Braga. O Porto foi superior praticamente em todo o jogo, só houve ali aquela parte em que o Porto esteve com inferioridade numérica em que teve que descer um pouco, mas mesmo assim não deixou o Braga criar grandes oportunidades. Portanto foi um grande jogo mesmo da equipa, e depois também tem o mérito de equilibrar a equipa após a expulsão, pois faz boas substituições. Resultado final 2-0 para o Porto, um jogo em que a equipa entrou muito bem e criou chances de golo. Como já disse, a equipa anulou completamente o adversário, esteve praticamente sempre por cima, e mesmo com 10 os jogadores deram tudo e provaram a sua união e deram um grande espetáculo para os adeptos que estavam no Jamor. E desta forma o Porto termina a época com 3 títulos e provavelmente se me dissessem isso no início do ano eu achava até um pouco difícil, pois achei que o Porto tinha um plantel não tão forte para lutar por estes objetivos todos. No entanto, 3 títulos em 4 nacionais é uma época boa, sinceramente. Claro que não é excelente, pois o Porto não ganha o campeonato, mas também lutou até ao fim e até fez boas performances nas Champions também. Portanto, acaba por ser uma boa época a nível geral. Como já disse, depois trago um vídeo a fazer o resumo da época, e se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários, e como sempre, espero que tenham gostado.